Boa noite, pessoal. Boa noite a todos que estão aqui. Vamos iniciar a palestra. Meu nome é Cecília Miranda, eu sou aluna do UniRN, faço Direito e estou no 5º período. E, felizmente, eu estou presidindo o CIPEF esse ano. Nosso projeto de simulação de investigação e perícia forense, ele surgiu com o intuito da gente aumentar, né, a transmissão do conhecimento criminal. E aí é uma missão até árdua, porque é uma área relativamente nova, recente e pouco difundida, né, na nossa região. Então é com muita gratidão que a gente está aqui com esse projeto que eu amo, recebendo todos vocês. Inclusive, uma obrigada muito especial para os professores coordenadores do projeto, Everton Rocha e Sanderson Menezes, que eles acompanham o nosso processo e estão sempre tentando prestigiar o nosso projeto. E também um obrigado especial ao professor Pablo Marinho, né, que muito nobre se faz presente aqui conosco. O nosso ciclo de palestra vai ter uma integração com Direito, Psicologia e Medicina, e a gente pensou tudo com muita atenção, com muito carinho, para que vocês pudessem aproveitar ao máximo de todos os palestrantes que a gente conseguiu, né, nomes renomados, que vão estar envolvidos aqui nesses 2 dias de eventos, e até mesmo dos integrantes do próprio projeto, que já são profissionais incríveis e vão participar da roda de conversa que vai acontecer amanhã. Eu não vou me estender muito na minha fala, então eu desejo a todos um ótimo evento e já passo a palavra para a mediadora da noite, Alicia Maia. Obrigada, gente, boa noite. Olá, pessoal, boa noite a todos e todas. É com muita alegria que daremos início ao nosso evento. Então, como já foi falado por Cecília, o nosso ciclo ele consistirá em 2 dias de palestras com nomes de profissionais renomados da área jurídica, psicológica e médica, sendo finalmente concluído com uma roda de conversas, na qual participarão 2 membros integrantes da nossa equipe. Antes de começarmos, eu gostaria de ressaltar que tudo está sendo gravado e que durante a fala do palestrante, vocês poderão encaminhar as suas perguntas no chat e nós da equipe vamos selecionar algumas para serem respondidas. Um outro ponto muito importante é que nós iremos também disponibilizar pelo chat o link para o credenciamento de vocês e a configuração da presença de todos, para que posteriormente seja possível a emissão dos seus respectivos certificados. E, finalmente, para iniciarmos com o pé direito essa noite, eu tenho a alegria de apresentar o nosso primeiro palestrante, Pablo Marinho, que abordará o tema dos aspectos legais e periciais das drogas. Ele, que é perito criminal em Minas Gerais, professor de toxicologia e criminalística, farmacêutico e mestre em ciências farmacêuticas. Seja muito bem-vindo, professor, e desde já nós agradecemos a sua participação e por ter sido o primeiro a aceitar o nosso convite para esse evento tão especial. Boa noite, pessoal. Gostaria de agradecer o convite da organização do evento. Com muita honra que eu estou aqui para conversar com vocês, né, sobre essa temática das drogas ilícitas. Fico muito feliz, né, pelo evento, pela organização e pela adesão dos ouvintes, alunos e profissionais que aqui estão. E gostaria também de agradecer em particular a professora Edila, que é minha amiga pessoal, perita criminal estadual. Então, é muito bom, né, ver os amigos, peritos, que também são professores engajados, né, na divulgação das ciências forenses. E eu venho nessa causa aí há alguns anos aí tentando divulgar a nossa profissão, a nossa atuação, seja de perito criminal de local de crime ou de laboratório, em específico a química e a toxicologia forense. Então eu faço questão de participar desses eventos como um complemento do meu trabalho, né, de laboratório, que seria a divulgação das ciências forenses para todos os interessados, né, acadêmicos, pesquisadores, profissionais e peritos criminais. Bom, eu preparei uma apresentação aqui para vocês hoje. Eu vou espelhar minha tela aqui para que vocês possam me acompanhar.
Tá, vocês conseguem ver a minha tela? Sim? Sim, professor. Sim, professor. Perfeito, então. Bom, então vou trabalhar hoje com vocês a temática sobre aspectos legais e periciais das drogas ilícitas. Como a Alicia me apresentou, eu sou perito criminal aqui de Minas Gerais. Eu tenho um perfil no Instagram chamado Química_Forense, a qual convido todos vocês a entrarem lá, me seguirem, para entenderem, né, e acompanhar um pouco sobre a atividade do perito criminal, em específico dentro de um laboratório de química forense. Lá eu acabo divulgando muito do que eu faço no meu dia a dia de trabalho, mas divulgo a parte de ciências forenses como um todo, né, principalmente a parte de pesquisa, de drogas e análises laboratoriais forenses. Então fica meu convite para vocês aí poderem interagirem comigo no meu canal. Então, como a Alicia disse, eu sou perito criminal e farmacêutico, trabalho dentro da perícia criminal aqui de Minas Gerais desde 2005, né? A perícia criminal aqui no meu estado, ela é vinculada à Polícia Civil de Minas Gerais, então é um órgão ainda subordinado à polícia, salvo engano, Rio Grande do Norte ainda já tem essa desvinculação, mas boa parte dos estados, né, a perícia já tem a desvinculação das polícias, e trabalho praticamente quase aí 14 anos dentro de um laboratório de química forense. Então, de forma que me sinto bem à vontade em falar sobre essa temática, uma temática de extrema relevância, tanto do aspecto jurídico, social, clínico, toxicológico e também pericial, tá? Eu atualmente também sou o editor da revista Criminalística e Medicina Legal, então gostaria de divulgar essa revista para todos vocês, né? Lá vocês conseguem encontrar literatura científica sobre a parte de perícia, ciências forenses como um todo. Então, deixo aí o Instagram da revista e também o site, né, que é www.revistacml.com.br, para quem quiser, né, baixar os artigos e se inteirar sobre a parte de ciências forenses. Bom, primeiramente, eu sei que temos alunos aqui, profissionais também de diversas áreas do conhecimento. A minha área é uma área bem técnica, bem laboratorial, né? Eu vim do ramo farmacêutico e trabalho num laboratório de química forense, né? E fui alertado, né, que nessa palestra teriam acadêmicos de diversos cursos, diversas instituições, e acadêmicos da área de humanas também. Então, não vou me ater muito a procedimentos técnicos de laboratório, de forma que a gente possa fazer uma discussão um pouco mais ampla, né, e que todos possam entender de uma forma mais tranquila, né, a abordagem aqui do meu tema. Então, para a gente nivelar, né, eu sei que muitas pessoas aí não conhecem sobre a perícia criminal, a criminalística, então gostaria de primeiramente apresentar, né, o que seria a criminalística nos seus diferentes ramos. A criminalística, basicamente, né, que é o substrato de trabalho do perito criminal, ela é a aplicação de diversas áreas do conhecimento científico para auxiliar as investigações policiais, né? Então, a gente fala que é a ciência a favor, né, em auxílio à justiça criminal, à justiça penal. Então, a criminalística ela vem se desenvolvendo muito, né, ao longo do último século e principalmente, né, nos últimos 50 anos, de forma que hoje a gente tem vários métodos científicos aí que a gente consegue dar uma resposta de forma a auxiliar efetivamente as investigações policiais, os processos judiciais, né? Então, através do conhecimento científico, a gente consegue responder algumas perguntas muito importantes, né, para o delegado de polícia, para o promotor, para o juiz, que são os nossos clientes, né, vamos falar assim, né, o nosso destinatário final do nosso trabalho,
né? O produto final de um perito criminal é o seu laudo pericial que irá se destinar aos operadores do direito, né? Então, através da ciência, é possível responder algumas perguntas, como, por exemplo, né, talvez essa seja a pergunta mais importante a ser respondida numa investigação policial, quem é o autor desse crime, né, ou quem são os autores. Em caso de desaparecidos, né, encontro de cadáver, etc., a gente teve aí uma semana agora que a própria Senasp, né, Secretaria Nacional de Segurança Pública, lançou uma campanha pública sobre a questão dos desaparecidos, coletas de DNA de familiares para identificação dessas pessoas que às vezes têm, né, anos aí que estão desaparecidas. E muitas vezes a perícia pode contribuir também identificando essa vítima, né, esse desaparecido. Também, através da ciência, é possível, né, entender o que aconteceu nesse crime, que tipo de crime ocorreu ali, né, se realmente aconteceu um crime, não, ou foi uma morte natural. A gente teve um caso muito emblemático aqui em Minas Gerais, que foi muito reportado aqui, pelo menos no nosso estado, né, uma morte onde, a princípio, se deu como uma morte natural, mas depois a investigação policial, junto à medicina legal e a perícia de local, conseguiram comprovar que não ocorreu uma morte acidental, né, e sim uma morte proposital, intencional, dolosa, um homicídio, né. Também é possível entender onde que ocorreu o crime, né, estabelecer uma área geográfica onde aquele crime teria ocorrido, aquela morte. Responder perguntas também como quando o crime ocorreu ou quando o cadáver veio a óbito, né, o tempo de morte daquele corpo, que a gente chama de cronotanatognose, por meio de vários conhecimentos, como a própria medicina legal, mas também entomologia forense. Como se deu a ação criminosa, que é uma área que, particularmente a química forense, a toxicologia forense, auxilia bastante na investigação, quando a gente determina uma substância tóxica, um acelerante, né, um veneno ali, naquele material que a gente está periciando, isso pode esclarecer que meios foi utilizado, né, para provocar aquela intoxicação, aquela morte. E a investigação, muitas vezes, além disso, ela vai buscar o porquê, né, a motivação do fato, que aí muitas vezes vai estar mais afeta à própria investigação, às provas testemunhais, subjetivas, que não a perícia propriamente dita, uma vez que a perícia trabalha com provas objetivas e materiais, né, a tão falada prova técnica e científica, né. Eu gosto de citar muito um dos grandes cientistas forenses, né, da criminalística moderna, que foi Edmond Locard, né, o pioneiro em fundar o primeiro laboratório forense no mundo, em 1910, na França, e lá, à época, ele já visualizava a importância de você produzir provas científicas, uma análise do vestígio material ali, por meio do laboratório, e não ficar descrito só uma opinião, né, um parecer assim, mais subjetivo de algum especialista. E ele fala, né, na época, remetido a ele uma célebre frase, né, que todo contato deixa uma marca, e realmente esse é um dos fundamentos basilares da perícia, da criminalística. Realmente, quando um autor, né, pratica um crime ali, ele acaba deixando a marca dele naquele local, na vítima, ou levando as marcas da vítima no local com ele. Logicamente, Locard não sabia, lá no século XX, né, que essas marcas, né, com o avançar da ciência, poderiam ser tão sofisticadas como, né, um toque em algum objeto, né, onde você deixaria ali nesse objeto o seu DNA, né, o que a gente chama hoje de DNA de toque, né. Então, hoje a ciência evoluiu tanto, quando o indivíduo ele toca em algum objeto, num copo, numa guimba de cigarro, né, numa porta, né, em algum objeto, ele acaba deixando ali a impressão digital dele, logicamente, mas também células dele ali que poderão ser extraídas e identificar o perfil genético do autor, né. Então, hoje a gente tem uma ciência muito evoluída,
mas temos uma dicotomia também, né? O tempo da ciência não é o mesmo tempo da justiça, né? Da área do direito. Isso muitas vezes gera um certo conflito, né? Entre essas duas áreas do saber. Aqui eu apresento para vocês a perícia criminal aqui do meu estado. Logicamente tem uma estruturação diferente do estado de vocês, aí no Rio Grande do Norte, a qual já estive também, um estado assim, que eu tenho boas lembranças, né, de Natal também, né, então realmente um estado e pessoas muito afáveis. Então cada estado no Brasil tem uma estruturação da perícia criminal, né, assim como a Polícia Federal também tem seu organograma e seu fluxograma específico. Então aqui em Minas Gerais, a Superintendência de Polícia Técnico-Científica, como eu disse, ela está vinculada à Polícia Civil, né? Então todos os peritos criminais são policiais civis aqui no meu estado, e essa superintendência, ela coordena o Instituto Médico Legal, né? Existe um instituto central aqui na capital, em Belo Horizonte, onde eu resido e estou falando com vocês, neste momento. No IML, nós temos vários setores, vários laboratórios, né? Onde realizam perícias em periciados mortos, né? As necrópsias, dentre outras análises. Perícias em periciados vivos, principalmente, né, nos vivos, que é a maior demanda do IML, onde são feitas várias análises pelos médicos legistas, e temos os laboratórios, né, dentre eles o laboratório de toxicologia, né, que trabalha com alguns tipos de vestígios, que a gente vai falar rapidamente daqui a pouquinho para vocês, mas temos também o setor de antropologia, o setor de odontologia, o setor de psiquiatria forense, o setor de sexologia, o setor de patologia, né? Então, todas essas áreas aí ficam dentro do IML aqui da capital, que realiza esses exames principalmente, né, os exames laboratoriais, né, como, por exemplo, a toxicologia, é tudo centralizado aqui na capital, né? Então, o interior acaba demandando todas essas amostras para cá. Mas também temos aqui na capital o Instituto de Criminalística, né, onde eu trabalho. O Instituto de Criminalística ele é dividido em setores de perícias externas, onde o perito ele vai até o local do crime, né, atender aquela ocorrência, como, por exemplo, o setor de crimes contra a vida, crimes contra o patrimônio, o meio ambiente, acidente de trânsito, engenharia, dentre outras áreas. Nós temos o setor de perícias internas, onde o perito ele trabalha internamente, dificilmente ele se desloca, então ele recebe os vestígios do setor dele para analisar e periciar, como o setor de documentoscopia, de papiloscopia, de informática, de áudio e vídeo, de contabilidade, tá? De merceologia, dentre outros. E temos a divisão de laboratórios, né? A divisão de laboratórios do Instituto de Criminalística, que é composta por 3 laboratórios. Laboratório de Física e Química Legal, que eu trabalho, laboratório de Biologia Legal e o laboratório de Balística. Então, essa é a estruturação aqui. E nós temos, né, as perícias do interior. Minas Gerais é um estado muito grande, né, geograficamente muito amplo, com muitos municípios, são 853 municípios. Então, não tem como a capital atender todos esses municípios. Então, nós temos cerca de 65 cidades que têm né, vou chamar de unidades periciais, tá? Que tem uma infraestrutura menor, onde os peritos aí, eles acabam se deslocando para atender as cidades vizinhas. E nós temos aí cerca aí de 12 laboratórios no interior do estado para fazer a parte de identificação de drogas de abuso, né? Materiais apreendidos pelas polícias. Bom, eu citei 2 laboratórios para vocês, né? O laboratório de Química dentro do Instituto de Criminalística e o laboratório de Toxicologia dentro do IML, né? Existem esses 2 laboratórios separados aqui fisicamente, né? Em ambientes distintos, com peritos distintos trabalhando, e existe uma certa confusão das pessoas, e até, né, em termos
periciais mesmo, de organização, de estruturação da perícia. Muitas vezes se mistura esses laboratórios, né, o escopo de atuação entre eles, mas aqui em Minas Gerais nós temos uma separação muito nítida, o que é química e o que é toxicologia, uma separação que eu julgo ser a mais correta, tá? Então, o laboratório de química forense, ele vai trabalhar analisando vestígios extrínsecos, né? Aqueles materiais presentes fora do periciado, né? Fora do corpo da vítima ou do autor, onde não há necessidade de nenhuma coleta invasiva para você ter acesso ao vestígio. Então, são materiais geralmente ali presentes no local do crime, que o próprio perito de local de crime vai recolher, ou que o indivíduo estaria portando, né? Materiais apreendidos pelas forças policiais, ou seja, vestígios de origem não biológica, né? A gente poderia definir assim. Então, o laboratório de química forense ele tem um escopo de atuação muito grande. A gente vai ver algumas amostras, né, passíveis de serem analisadas nesse laboratório, logicamente sem entrar em detalhes. E o laboratório de toxicologia forense, ele é um laboratório que vai trabalhar com vestígios intrínsecos, ou seja, materiais, amostras, né, coletadas dentro do periciado, seja ele vivo ou morto. Então, seriam as amostras biológicas, né, urina, sangue, conteúdo estomacal, vísceras, cabelo, etc. Então, nesse caso, quem é responsável pela essa coleta, pelo menos aqui em Minas Gerais, é o médico legista ou auxiliar de necrópsia. Então, é um laboratório que muitas vezes ele tem uma aproximação muito maior com a medicina legal do que com a perícia criminal de local de crime mesmo. Então, muitas vezes isso faz com que os laboratórios de toxicologia fiquem, pelo menos aqui em Minas Gerais, né, dentro do IML, na estrutura do IML, para ter essa aproximação, né, maior com a sala de necrópsia, com o médico legista, com o patologista, né, para eles discutirem aquele caso, o que vai ser coletado, interpretar o resultado de um achado toxicológico. Então, mas eu sei que em alguns estados essa divisão não é tão nítida assim, alguns estados, inclusive, compartilham o mesmo perito, né, na química e na toxicologia, alguns estados, alguns exames que a gente faz aqui na química são feitos na toxicologia, então a gente tem essa variação interestadual. Aqui é só um portfólio para vocês entenderem do que o laboratório de química forense, já que a gente vai falar hoje sobre drogas, né, e drogas, ela está mais relacionada, né, quando a gente pensa na droga em si, na droga bruta, ela está mais relacionada com a química forense do que a toxicologia, né, que a toxicologia vai buscar os metabólitos, essas substâncias dentro do corpo, né. Então, aqui eu pus para vocês do que o laboratório de química forense é capaz de realizar enquanto laboratório pericial. Isso são possibilidades, logicamente, o que efetivamente um laboratório vai fazer ou não vai depender muito da infraestrutura, da instrumentação analítica, ou seja, dos equipamentos que ele tem à sua disposição. Tá? Então, pode ser que algum laboratório ou outro não faça algum tipo de análise, já que muitas vezes dessas análises são extremamente complexas, necessitam equipamentos altamente tecnológicos, e peritos capacitados, né, para operá-los, mas mesmo a ideia aqui é mais que vocês entendam, né, a aplicação da química forense no âmbito da investigação policial. A química forense é uma área muito versátil, né, importante para a investigação policial, porque ela consegue contribuir em várias outras áreas da criminalística, né, dando resultados laboratoriais para peritos de outras áreas, uma vez que esses peritos poderão encaminhar esses vestígios para o laboratório de química, e esses resultados que nós iremos reportar serão utilizados pelos próprios peritos dos outros setores para confeccionar os seus laudos. Então, no âmbito da química forense, é possível realizar análise de documentos para verificar, por exemplo, se eles são fraudados, adulterados, analisar medicamentos para verificar se eles estão adulterados, se eles estão sendo vendidos de forma ilícita, se eles foram utilizados
como peguei um caso, né, essa semana ainda, para sedar uma vítima no golpe da Boa Noite Cinderela, né? As análises de resíduos de disparo de arma de fogo, para verificar se uma pessoa efetuou um disparo com uma arma ou não. Pesquisa de explosivos e resíduos pós-explosão em locais de explosão de caixa eletrônico. Análise de substâncias químicas utilizadas para refinar drogas, produzir drogas, identificar precursores de drogas, isso é muito importante para tipificar, né, o crime no artigo 33, que é o artigo que versa sobre o tráfico de drogas. O exame metalográfico para identificar raspagem de numerações de chassis e armas de fogo, chassis de veículos. Análises ambientais, né, tão importante naqueles casos onde há uma poluição hídrica do solo, precisa se constatar esse dano. Acelerante de incêndio, né, onde foi provocado um incêndio criminoso, né, utilizando aí solventes, gasolina. Essa semana mesmo também fiz uma análise nesse sentido, né, onde o indivíduo provocou lá um incêndio utilizando álcool. Não foi possível identificar que naquele material ali tinha álcool, né, foi usado como acelerante. Análise de microvestígios, como tintas, fibras, plásticos, etc., vidros. Análise de combustíveis para verificar o tipo de combustível, adulteração em combustível, etc. Identificação de bebidas alcoólicas, uma vez que é crime, né, vender bebida alcoólica para menor de idade. Essa semana também peguei um caso como esse, né, o indivíduo vendeu uma bebida alcoólica para um menor de idade. Um outro caso que eu peguei, o indivíduo estava dirigindo sob efeito de álcool e foi apreendido com ele uma garrafa de uísque. Então, fizemos análise na garrafa, que tinha resíduos ali de álcool, mas mesmo assim foi possível identificar. Então, tudo isso é prova material, é prova científica, né, que é para a autoridade policial, para servir como substrato, né, para lastrear uma condenação ou uma acusação jurídica. Análise de agrotóxicos, né, seja eles, uma vez que foram apreendidos, porque estavam armazenados irregularmente, vendidos irregularmente, ou porque foram utilizados aí para, em caso de envenenamento, né, o caso do chumbinho é o caso mais comum, né, de ocorrer. Análise de perfil químico de drogas, né, onde você verifica a composição total de uma droga e infere a sua origem, né, de onde que ela teria vindo, qual país que teria sido encaminhado, originado aquela droga. Isso é muito importante para a investigação policial. E, logicamente, né, a maior demanda de um laboratório de química forense, com certeza, pelo menos aqui em Minas Gerais, isso corresponde a mais de 80% das nossas análises, é a identificação de drogas ilícitas, né? Maconha, cocaína, crack, as drogas sintéticas, etc. Então, vejam, né, quão versátil, né, e quão amplo as possibilidades de análise no laboratório de química forense. E, logicamente, cada amostra dessa tem a sua particularidade, tem a sua necessidade, tem a sua complexidade, o que muitas vezes torna o trabalho extremamente dificultoso, né, e que exige, né, um conhecimento e muito estudo do perito, né, uma vez que ele pode receber amostras aí que ele nunca recebeu, ou que não seja de rotina do laboratório, então ele vai ter que aprender, né, a analisar esse vestígio novo. Aqui algumas amostras que a gente recebe no laboratório, né, de rotina, né, o laboratório de química, ele tem essa diferencial de um laboratório de toxicologia, né, o laboratório de toxicologia recebe geralmente as mesmas amostras, urina, sangue, conteúdo estomacal, e aqui não, no laboratório de química forense, cada caso é um tipo de amostra diferente que você vai receber, né? Tirando essa parte das drogas clássicas, maconha, cocaína e crack, né, que não muda muito a apresentação, embora possa mudar, né? As outras partes dos exames, né, você nunca sabe, né, que material você vai analisar, né?
Então, você pode receber um pó, um comprimido, um líquido, uma erva, um alimento, uma bebida, um medicamento, um alimento, uma seringa, um solvente, um ácido, um papel, né? Então, assim, realmente a diversidade desses tipos de materiais, né, faz que o trabalho do perito dentro de um laboratório de química forense seja bastante desafiador. E também, né, intrigante, né? Isso acaba gerando, né, uma expectativa e uma motivação para o perito, né, está sempre se atualizando, capacitando para acompanhar, né, a evolução da criminalidade. Bom, então vamos começar a falar um pouco, né, sobre a temática em específico, sobre a questão das drogas ilícitas, e é o carro-chefe de análise de um laboratório de química forense. Existem alguns estados, como por exemplo São Paulo, que dada a elevada demanda, né, de análise de drogas, separa a química forense da parte de análise de drogas. Então eles têm lá um núcleo específico para exames em drogas, né, em substâncias entorpecentes, e tem um outro núcleo específico para as outras análises, né. Então, tem alguns estados que fazem essa diferenciação. Na nossa infraestrutura, nós estamos tentando remanejar aqui o nosso novo Instituto de Criminalística, né, que tem um planejamento para ser construído, o nosso núcleo integrado de perícias. Nós estamos prevendo um laboratório específico para análise de drogas, né, separado do laboratório de análise dessas outras substâncias, né, que eu citei aqui, uma vez que a demanda realmente, né, a gente realiza aí cerca aí a gente acaba produzindo por mês aí em torno de 3 mil laudos periciais só no âmbito da química forense, né? Então realmente é uma demanda muito alta. E aí, a primeira questão que a gente, quando vai falar de drogas, é definir o que é droga. E essa definição, ela sofre interferência da área de estudo, né, do destinatário, né, dessa informação. Se eu estudo drogas no âmbito da saúde pública, no âmbito da toxicologia, da farmacologia, a definição é uma. Se eu estudo drogas no âmbito jurídico, pericial, né, a definição é outra. Então, se eu pegar a definição que eu, enquanto professor, né, de toxicologia, explico para os meus alunos dos cursos de farmácia, biomedicina, eu falo para eles que drogas é qualquer substância química capaz de modificar alguma função fisiológica do nosso corpo, né? Essa modificação pode ser transitória, pode ser permanente, ela pode ser benéfica ou maléfica, né? Então, os medicamentos, todos eles são drogas, né, do ponto de vista farmacológico, toxicológico, porque eles modificam, né, eles melhoram a nossa condição física, mental, né, para tratamento de doenças, de patologias. Mas essa não é a definição pericial, não é a definição jurídica, né, de drogas. E aí a gente vai ver essa definição daqui a pouco. Bom, por que se usa droga, né? O que a droga ela realiza no nosso corpo, na nossa mente, no nosso cérebro? O que ela provoca a fim, né, de que muitas vezes algumas pessoas acabam desenvolvendo transtornos, problemas, né, decorrentes desse uso? O que acontece no cérebro de um indivíduo que se expõe a uma elevada frequência a essas drogas de abuso, a essas drogas ilícitas? Então, existe no nosso cérebro uma área, né, muito importante, chamada de zona do prazer, né, sistema de gratificação cerebral, um termo um pouco mais técnico, que quando estimulado, libera dopamina ali, que é um neurotransmissor que nos gera prazer. Algumas
atividades no nosso dia a dia, né, também são responsáveis por estimular essa área do prazer, como, por exemplo, a alimentação, a prática de relação sexual, o sono. Todas essas atividades acabam estimulando essa área, levando a liberação de dopamina e uma sensação de prazer, onde o cérebro entende que aquele ato ali, ele é importante para o indivíduo e precisa ser repetido. Então, a tendência é o cérebro cada vez, né, mais pedir, né, que a pessoa repita aquele ato ali para estimular essa área do cérebro. Por isso que a gente está sempre comendo, se alimentando, dormindo, né? Porque há uma necessidade fisiológica. Com as drogas acontece a mesma coisa. Ela chega nessa área, algumas drogas, e consegue fazer uma estimulação e liberação de dopamina. A questão a diferença é que essas drogas causam uma liberação muito mais intensa de dopamina do que essas outras atividades que eu comentei. Então, é como se fosse um prazer químico, né, muito mais intenso, e isso, com uma exposição frequente, acaba condicionando o cérebro, o que faz com que esse indivíduo possa se tornar um dependente químico e possa ter, né, um transtorno pelo uso em decorrência desse uso da droga. Logicamente, isso não vai acontecer com todo mundo, né? É uma menor parcela da população usuária de drogas que acaba evoluindo para essa dependência, né? Para um uso problemático dessas substâncias psicoativas. E aí, né, os impactos desse uso problemático, ele ocorre em diversos setores, né? A gente tem um impacto médico, uma vez que esses indivíduos eles vão ter que ter, em algum momento da sua vida, um tratamento médico, farmacológico, psicológico, terapêutico, para tentar controlar essa dependência química, né? Eu digo controlar porque não há cura, né? Apenas tratamento, e ele vai precisar se manter abstinente por o máximo tempo possível, né? Mas a gente sabe que as recaídas são muito comuns, né, nesses indivíduos. Logicamente, vai demandar uma equipe também multidisciplinar para abordar na sua individualidade essa pessoa, uma vez que não tem um tratamento em massa, né, um padrão para todo mundo, quando se fala em dependência química. Aqui em Minas Gerais, a UFMG, ela tem trabalhado muito no desenvolvimento de uma vacina para cocaína, tá? E esses estudos já estão relativamente bem avançados, tá? Mas não será cura, mas será mais uma opção terapêutica no futuro. A gente tem a questão do impacto social, uma vez que esse uso problemático acaba levando uma segregação, um isolamento desses indivíduos, a perda do convívio familiar, e muitas vezes eles acabam vindo a residirem, né, nas vias públicas, sem nenhum amparo social, né, e isso acaba excluindo eles da sociedade mesmo. Nós temos o impacto econômico, né, uma vez que para você tratar, prevenir, para você reprimir, né, o consumo dessas substâncias, há um massivo investimento dos órgãos públicos, né? Quando a gente pensa numa perícia laboratorial para identificar uma droga, é um exame extremamente caro, né? Então, isso tem um impacto para os cofres públicos, né? Porque você demanda pessoal, demanda equipamentos, você mobiliza toda uma máquina pública do sistema de segurança pública, né? Juiz, promotor, perito, investigador de polícia, delegado de polícia, né? Então, realmente, é um gasto muito significativo. E para o sistema criminal também, né? Tendo em vista que a gente tem uma legislação hoje onde o tráfico de drogas é penalizado como crime e penalizado com restrição de liberdade. Então, isso vai impactar no sistema carcerário também, né? Hoje o Brasil é a terceira maior população carcerária do mundo. E que vai onerar também os cofres públicos, tendo em vista que
esse apenado, né, ele vai, o Estado precisa, né, investir, gastar um dinheiro para mantê-lo ali, né, em condição de liberdade privada. Então, nós temos uma lei de drogas, né, atual, que é a Lei 11.343, que foi promulgada em 2006, que se esperava que, a partir dessa lei, diminuíssem, né, as prisões, né, principalmente relacionadas à questão das drogas, uma vez que essa lei, ela não permite mais a prisão, né, de usuários de drogas. Mas isso não aconteceu, né? Desde 2006 para cá, a gente vê, né, que vem aumentando o número de encarceramento. Hoje, segundo os dados aí do DEPEN, que é o Departamento Nacional Penitenciário, nós temos aí cerca de 700 mil presos, né? 700 mil pessoas privadas de liberdade, né, no Brasil. E dessas pessoas aí, cerca de 25%, né, dessas pessoas foram presas por envolvimento com drogas, né? Então, a gente vê que realmente existe um envolvimento, uma relação muito direta entre privação de liberdade e a questão de drogas no Brasil, mas também não só aqui, mas também no mundo como um todo. Então, a lei, que a priori gerou-se uma expectativa que iria diminuir o encarceramento, na verdade, isso não ocorreu. No âmbito internacional, em relação às leis de controle sobre drogas, nós temos um órgão internacional, que é a Organização Internacional das Nações Unidas, né, a ONU. E a ONU, ela tem, né, setores responsáveis para tratar a questão das drogas. Um desse setor, né, é o Escritório Nacional, né, o Escritório das Nações Unidas de Combate a Drogas e Crimes, né, a UNODC. E aí, dentro da UNODC, nós vamos ter uma comissão lá de drogas narcóticas, né, a CND, onde vários países participam dessa comissão, incluindo eles o Brasil, e essa comissão ela se reúne anualmente, né? A gente teve uma reunião agora, em abril, onde se discute muito essas políticas internacionais de controle de drogas. Essa reunião ela ocorre na Áustria, tá? Mais especificamente em Viena. E a ONU, ela tem as suas convenções, né, sobre drogas, convenções internacionais, em que vários países são signatários dessas convenções, entre eles o Brasil. Então, a gente destaca aqui a Convenção de 1961, que é a Convenção Única de Entorpecentes, a Convenção sobre Substâncias Psicotrópicas de 1971, e a Convenção contra o Tráfico Ilícito de Entorpecentes e Substâncias Psicotrópicas de 1988. Nessas convenções, que foram criadas, né, na década de 60, 70 e 80, se relacionou várias drogas ali para serem controladas, proibidas internacionalmente. Então, nessas convenções, você tem lá a classificação, as listas das substâncias que os países signatários devem controlar, devem proibir no seu território. E assim o Brasil o faz. Aqui a última reunião da convenção, como eu disse para vocês, agora em abril, que foi feita virtualmente também, né? Pela primeira vez eles acabaram abrindo algumas sessões para acompanhamento virtual. Nós tivemos algumas presenças também lá em Viena, onde, como eles fazem todo ano, né, eles avaliam recomendações da Organização Mundial de Saúde para incluir novas drogas nessas convenções.
novas drogas que estão aparecendo no mercado, que estão sendo identificadas pelos laboratórios de química e toxicologia forense. Então, a Organização Mundial de Saúde acaba recomendando que um NODC inclua algumas dessas drogas, e durante essas reuniões da CND é avaliado cada tipo de droga para verificar se realmente deve-se ou não incluir ela no controle internacional. E aí a gente tem aqui, né, a inclusão dessas substâncias na última reunião da CND, né, então eles incluíram cerca de 9 novas drogas, né, que são substâncias utilizadas recentemente como drogas de abuso. Então nós temos aí desde opioides, canabinoides sintéticos, benzodiazepínicos, né, dentre outras drogas aí, que estão sendo identificadas com uma certa regularidade por laboratórios forenses, né, ao redor do mundo. Então, muito importante que nós, enquanto peritos criminais, mas também todos os operadores do direito, estejam cientes dessas atualizações para saberem, né, o que é considerado droga do ponto de vista internacional ou nacional, porque isso, logicamente, terá um impacto, né, na tipificação do crime, na penalização desse indivíduo. Bom, a Lei 11.343, de 2006, ela tem uma definição de drogas aqui para o Brasil, né, que não é aquela definição que eu falei para vocês lá no início, que é uma definição mais toxicológica. A definição jurídica de droga é uma definição muito mais objetiva, né? Então, no artigo 66 dessa lei, ela define como drogas as substâncias entorpecentes, psicotrópicas, precursoras, né, de drogas e outras substâncias sob controle especial que estão lá listadas, relacionadas numa portaria da Anvisa, a portaria 344 de 1998 da Anvisa. Nessa portaria, no seu anexo 1, né, nós conseguimos, então, verificar todas as substâncias sujeitas a controle especial no Brasil. Desde as substâncias lícitas, que são controladas, como medicamentos, que são vendidos, né, nas farmácias e precisam de receita médica para serem comercializados. Esses medicamentos eles estão listados principalmente nas listas A, B e C. Mas também temos, né, na lista D, as substâncias que são precursoras de outras drogas, ou são usadas para refino e síntese de drogas. Então, essas substâncias também estão nessa portaria e são controladas aqui no Brasil. Nós temos as plantas na lista E, que são proibidas aqui no nosso território, como a cannabis, o vegetal da cocaína, da morfina. Todas essas substâncias têm esse controle, né, de venda, de plantio, né, é proibido todo esse comércio sem a devida autorização. E nós temos a lista F, que é onde estão as moléculas proibidas no Brasil, ou seja, que não tem nenhuma finalidade terapêutica, médica ou industrial, como, por exemplo, o êxtase, o LSD, a heroína, a metanfetamina, tá? Dentre outras substâncias. Então, assim, essa é uma portaria muito importante para quem trabalha com a parte de drogas, né? Seja o perito, mas também o delegado, o promotor, o juiz e o advogado. Precisa estar ciente do conteúdo dessa portaria, porque as substâncias ali listadas são substâncias consideradas drogas aqui no nosso território. Logicamente, né, de 1998 para cá, surgiram muitas drogas, né? Muitas, internacionalmente, mais de 1.000 novas drogas já foram reportadas aí pelos laboratórios no mundo todo. Então, há uma necessidade, né, mais que normal, de se atualizar
essa portaria, incluindo essas novas substâncias identificadas aqui no Brasil, pelos laboratórios de química, principalmente, né, e também, eventualmente, de toxicologia, mas, sobretudo, incluir as drogas que as Nações Unidas, né, incluíram nas convenções internacionais sobre drogas. Então, todas essas drogas que foram incluídas nas convenções necessitam ser incluídas aqui no Brasil, na Lei de Drogas brasileira, uma vez que o Brasil é signatário dessas convenções, o que torna, né, obrigatório, mandatório, essa atualização, né, junto à ONU. Então, por meio de resoluções da diretoria colegiada, as RDCs, a Anvisa vai atualizando a portaria 344, de forma que precisamos sempre trabalhar com a última RDC publicada para saber as drogas, né, que foram incluídas na última atualização. Então, essa é a última atualização da portaria, do anexo 1 da portaria 344, é a RDC 473, que teve uma atualização em março de 2021, onde todas essas drogas, né, foram aí incluídas, boa parte delas, né, devido à atualização das convenções da ONU. Então, elas passam a serem drogas no ambiente, né, no território brasileiro também. Bom, logicamente, isso é aqui no Brasil, né? Essa legislação, essa questão da lista da Anvisa, é uma estruturação nacional. Cada país tem as suas listas, tem o que se considera como droga e conceitua como droga naquele país em específico, né? Os Estados Unidos, eles têm listas lá também, né, onde eles classificam as drogas de 1 a 5, e também eles incluem as drogas que são controladas ou proibidas nessa lista deles. Você tem aqui, quanto mais próximo da lista 1 deles, maior o potencial tóxico da substância. Quanto mais próximo da lista 5, menor o potencial tóxico, né, ou maior o potencial terapêutico também da substância. E uma questão divergente do que temos aqui no Brasil e do que os Estados Unidos fazem, é que no Brasil quem controla e quem define o que é droga é um órgão sanitário, e lá nos Estados Unidos não, é um órgão policial, né, é o DEA, né, que é uma agência de combate ao crime, né, às drogas. Então, existe essa diferença aqui entre o Brasil e os Estados Unidos. Se a gente pega Portugal, né, a gente tem uma legislação lá bem específica, bem diferente do que acontece no restante do mundo, né, onde a lei deles define, né, um limite quantitativo máximo que uma pessoa poderia estar portando ali, sem que aquilo configurasse um tráfico de drogas, né? Então, eles têm uma lei mais objetiva, né? Aqui no Brasil, a gente não define esse limite objetivo, quantitativo, do que é considerado como uso pessoal, o que é considerado como tráfico. E em Portugal, eles têm essa definição quantitativa, tornando a lei mais objetiva. Então, para cada tipo de droga, é permitido a pessoa portar, né, uma quantidade de doses, né, uma quantidade de droga suficiente até para 10 dias, né, ou 10 doses de consumo. E aí ele define o que seria, né, uma dose para cada droga. Então, os laboratórios precisam estar cientes disso e fornecer essa informação para as autoridades lá que vão julgar o caso, para que a partir dessa quantidade de droga que foi apreendida com a pessoa, as autoridades possam
definir qual será a conduta, né, para aquele indivíduo. E lá eles têm uma comissão, né, para dissuasão da toxicodependência, onde você tem vários membros ali para verificar se a pessoa, aquela quantidade ali, teria algum problema, o indivíduo teria algum problema de uso de drogas, e aí propor um tratamento, né, para ele, né, ou alguma penalidade alternativa, desde, logicamente, que a quantidade de doses não ultrapasse o limite máximo. Caso seja ultrapassado, aí aquele indivíduo ele vai responder criminalmente e vai ser preso por tráfico de drogas, né? Então, é uma legislação aí diferente, né, do que temos na maioria dos outros países. Aqui é só uma evolução de alguns marcos legais importantes quando a gente fala sobre drogas. A gente teve lá na década de 20 a lei seca dos Estados Unidos, onde se tentou proibir o álcool, né? E durou até 1935, aproximadamente, essa lei, mas sem muito sucesso, uma vez que tivemos muitas drogas, muito consumo de bebida alcoólica falsificado, né? Em 1921, tivemos um decreto aqui no Brasil para controlar coca e o ópio. Em 1924, uma conferência internacional sobre o ópio, uma vez que o ópio era uma das drogas mais problemáticas na época. Em 1932, houve a criminalização da produção e consumo de drogas no Brasil, né? Então passa a ser crime o porte, né, de drogas. Em 1937, aqui no Brasil, a internação para usuários toxicômanos, né, pessoas com problemas de drogas, passa a ser compulsória, né? Em 1946 tem a criação da CND, da ONU. Em 1961 começa os controles internacionais de drogas no mundo, né? Então a gente vê que o controle de drogas no mundo é um controle relativamente recente, né? Então a gente tem poucos anos, né? E esse controle ele foi muito financiado, né, e ecoado, principalmente pelo apoio dos Estados Unidos, né, no governo do Nixon, do Roosevelt, né, na década de 60, 70, onde eles implantaram essa política aí bem de combate às drogas, né, de uso de drogas, de abstinência total às drogas, que foi uma política que, né, direcionou por muitos anos a política internacional, inclusive da ONU. Em 1976, a gente teve uma lei de drogas no Brasil que fixava a pena de reclusão para usuários e traficantes, né? Então, essa lei aí, ela recomendava que quem estivesse portando drogas, inclusive para porte pessoal, seria também penalizado com privação de liberdade. Em 1988, o tráfico de drogas se torna crime inafiançável aqui no Brasil. Em 1998, a gente teve a criação da SENAC, que é a Secretaria Nacional de Segurança Pública aqui no Brasil, que é um órgão ainda vigente e que propõe essas políticas públicas relacionadas a drogas no Brasil. Em 2006, foi promulgada a nossa atual lei de drogas, a Lei 11.343, né, que rompeu com esse paradigma de prisão para usuários de drogas, né, em alinhamento com várias outras normativas internacionais que recomendavam, né, a não prisão de pessoas que portam pequenas quantidades ou para uso próprio de drogas. Aqui um estudo muito interessante feito pelo David Snutt, da Inglaterra, onde gerou uma certa polêmica, né? O Reino Unido ele também tem uma lista de classificação de drogas, onde eles classificam as drogas como A, B, C. A lista A seria as drogas mais potencialmente tóxicas e a C as menos. E aí ele classificou as drogas de acordo, né, com parâmetros
tóxicos relacionados a potencial de levar à dependência química e problemas sociais. E o que ele observou que nem sempre, né, as substâncias que tinham, que eram mais tóxicas, estavam relacionadas na lista A, e as substâncias menos tóxicas, elas muitas vezes não estavam relacionadas na lista C, às vezes estavam relacionadas na lista A. Então, mostrando que nem sempre nessa classificação, ela é uma classificação baseada na toxicologia, né, no potencial tóxico das drogas. E muitas vezes é uma classificação política, né? Se uma droga vai ser proibida ou não, se ela vai ser controlada ou não, nem sempre é levado como, no primeiro momento, né, os aspectos prejudiciais daquela droga. Isso até causou um incômodo na época, quando ele publicou esse trabalho, porque ele fazia parte também, né, da gestão, né, das drogas no Reino Unido, né, da Comissão, né, Nacional de Controle de Drogas. Então, eu acho que devido a isso, ele, inclusive, né, se retirou da comissão, etc. Bom, aqui no Brasil, a nossa lei, no seu artigo 28, fala que para determinar se uma droga é destinada a consumo pessoal, né, ou, né, para possivelmente um tráfico de drogas, o juiz ele deve verificar alguns critérios, alguns fatores, né? Não só a quantidade, como muitos acreditam, mas também sobre a natureza da droga, né, que tipo de droga foi apreendido, a quantidade da substância apreendida, mas a lei, veja, não define uma quantidade específica, o local da apreensão, as condições que se desenvolveu essa ação, as circunstâncias sociais e pessoais, a conduta, aquela conduta específica, e os antecedentes daquele indivíduo. Então, são conjuntos, né, parâmetros aí, só que são parâmetros muitas vezes subjetivos, né, não há um critério objetivo para categorizar, né, se aquela quantidade se destina a uso pessoal ou não, né? Então, isso gera algumas críticas, né, por especialistas para a nossa lei vigente. No artigo 50, né, dessa lei, no seu parágrafo 1º, fala que para efeito da lavratura do auto de prisão em flagrante e estabelecimento da materialidade do crime, é suficiente o laudo de constatação, né? Então, esse laudo de constatação, ele é elaborado pelo perito criminal, né, pelo perito oficial da Polícia Civil, Polícia Federal ou da perícia, né, da unidade pericial, para determinar se aquele material apreendido ali no flagrante trata-se ou não de uma droga, né, uma determinada droga. Então, para isso, há necessidade de uma perícia oficial para falar se aquela erva ali é maconha, se aquele pó é a cocaína, se aquele comprimido tem ou não tem êxtase, né? Então, isso está, né, na nossa lei, né? E, às vezes, muitas vezes, a gente, né, tem algumas questões polêmicas, né, de outros profissionais fazendo alguns documentos, alguns pareceres, alguns termos, né, ali, constatando que aquele material é droga ou não, mas, a meu ver, essa é uma função exclusiva do perito criminal, né, conforme, né, a própria lei prevê e preconiza. Então, nesse laudo preliminar, nesse laudo de constatação, na maioria das vezes, no momento da apreensão, pode ser na delegacia, pode ser no próprio local, pode ser no aeroporto, né? O perito ele vai trabalhar com testes mais simples, mais rápidos, que forneçam resultados imediatos, uma vez que o delegado de polícia ele não pode esperar, né, muito tempo para ter essa resposta. Ele está ali conduzido com a pessoa que foi apreendida a droga, então ele precisa de uma resposta rápida do perito. Ó, isso é droga ou não é? Então o perito ele vai lançar a mão
de testes químicos, né, colorimétricos, que a gente fala, né, que desenvolvem cor. Acredito que muitos de vocês já tenham visto na televisão alguns desses testes, onde o perito submete a droga a algum tipo de reação, e aí, a partir dessa reação, desenvolve-se uma cor, e a partir dessa cor, ele vai identificar se naquele material tem a cocaína, se naquele material tem o êxtase, tem a maconha, tem o LSD, ou tem uma outra droga ali. Então, acho que muitos de vocês conhecem esse programa, né, aeroporto, área restrita, e lá é visível, né, os testes que eles aplicam, principalmente em cocaína, onde há desenvolvimento de uma cor azul ali, né, como esse teste aqui, ó, indicando a presença de cocaína nesse material. Então, o perito, ele descreve o material, pesa, quantifica ali o número de invólucros, faz o teste, né, e libera o resultado para o delegado ali, laudo pericial, falando preliminarmente, né, se aquele material é ou não é droga. Isso já é suficiente, é uma materialidade suficiente, de acordo com a nossa lei aqui no Brasil, para o delegado ali tipificar a conduta do agente. Então, aqui, né, alguns testes, né, vou só mostrar um de cocaína aqui, que é o muito comum, né, que a gente faz, pingando o reagente em cima da droga, você já tem de imediato aqui o desenvolvimento, né? Existem outros testes também, esse é o tiocianato de cobalto, aqui, por exemplo, teste de Meyer, que a gente pinga um reagente, e aí, de imediato, precipita, né? Indicando ali algum alcaloide que tem no material, aqui um teste por êxtase, né? Para verificar se tem êxtase, onde a gente vai pingar 3 reagentes aí, e aí no terceiro desenvolve-se uma cor meio azulada, enegrecida, indicando que naquele material tem um MDMA ali, né, o êxtase. Então, né, o perito ele tem uma maleta para a identificação dessas drogas. O importante é que esse teste seja rápido, né, simples de ser feito, muitas vezes é feito inclusive fora do laboratório. Só que são testes, né, que não são 100% específicos, né? A gente tem alguns casos, né, reportados pela mídia, de falsos positivos ou falsos negativos, onde os testes não foram suficientes, né, para identificar a droga ali naquele material, né? Os testes de cor têm as suas limitações, eles não têm a sensibilidade que os testes de laboratório têm, não tem a especificidade que os equipamentos têm, então isso muitas vezes pode dificultar, né, as análises e podem, dependendo do caso, gerar resultados equivocados. E é por causa disso, né, que a legislação, ela fala, a lei de drogas, né, ela fala num outro tipo de laudo, que é o laudo definitivo, né? Então, depois de ser feito o laudo de constatação, será necessário guardar a amostra para o laudo definitivo, que é um laudo realizado no âmbito do laboratório, né? Então, até para você incinerar toda a quantidade de droga apreendida ali, que é muito comum, né, se apreender muitos tabletes, toneladas de droga, então o perito que faz o laudo de constatação, ele retira uma amostra para encaminhar ao laboratório de química forense para fazer o laudo definitivo. E o restante da droga, ela pode ser incinerado rapidamente, no prazo aí de 30 dias, né, para você não ficar custodiando esse material, né, ter uma insegurança ali para armazenar, você precisa muitas vezes de muito espaço, e aí você guardando uma amostra representativa do todo, você, né, garante que você vai ter material ali para fazer o laudo definitivo, um exame mais complexo, e até guardar esse material por mais tempo. E aí, no laudo definitivo, logicamente, a gente vai trabalhar com exames muito mais sofisticados, né? Uma vez que você estando dentro de um laboratório,
você pode processar ali análises mais complexas, mais sensíveis, mais específicas, usando os protocolos internacionais, né? Então, nós adotamos aqui, em Minas Gerais, e boa parte, né, dos laboratórios adotam as recomendações da Sweet Drug, que é um grupo de cientistas e peritos forenses da área de química que fazem recomendações para análise de drogas, uma análise inequívoca, né? E aí eles recomendam o uso de algumas análises, de algumas técnicas de análise para você identificar a droga do ponto de vista assertivo, inequívoco, para que não haja nem falsos positivos, nem falsos negativos, né? Então, existem vários equipamentos que podem ser usados, né, de uma maneira conjunta entre eles, para você ter um resultado confiável no final da sua análise, né? Aqui, por exemplo, só a título de curiosidade, né, uma análise por cromatografia em camada delgada, muitas vezes pode ser utilizada no laboratório, juntamente com outras técnicas, né, complementares, onde a gente faz uma extração do material e borrifa um reagente para identificar se tem ou não tem o material ali, a droga, né, sempre comparando com um padrão, um material de referência. A gente tem aqui, por exemplo, a cromatografia em fase gasosa, onde permite identificar, além da droga, vários adulterantes. É muito comum, a droga está muito adulterada, então, às vezes, aqueles testes de cor não vão reagir, porque a droga está muito diluída, você tem menos de 10% da droga no material, o resto é tudo diluente ali, cafeína, lidocaína, tetracaína, etc. Então, nesses equipamentos, ele vai te dar a composição total dessa droga, pode ser feita até uma quantificação, se for necessário, e a identificação ela vai se dar por uma outra técnica que a gente chama de espectrometria de massas, né? Que é uma técnica padrão ouro para os laboratórios de química forense, né? Hoje todos os laboratórios do Brasil têm um cromatógrafo gasoso com espectrômetro de massas, que seria aí uma das técnicas mais usadas no mundo, né, para identificação de drogas. Então, a gente consegue identificar o que tem na nossa amostra pelo espectro de massas da substância, que é a impressão digital química de cada molécula, né? Então, a gente tem bibliotecas com milhares de espectros de massas de drogas. E aí eu consigo identificar, numa amostra desconhecida, o que tem ali, mesmo sem eu ter a mínima noção do que possa ter naquele material. Por meio desses equipamentos, eu consigo, né, através dessas bibliotecas de drogas, fazer uma identificação completa daquele material. Aqui o equipamento, né, sendo operado, existe toda uma automatização dessas análises, tendo em vista que a demanda de um laboratório de química forense é extremamente grande. Então, o equipamento mesmo, ele vai lá, a gente pipeta a amostra, né, uma vez que a gente já fez uma extração dessa droga, ele vai pipetar, vai injetar e vai te dar um resultado, né, um relatório, falando o que tem em cada material analisado, né. Então, o perito, ele vai se dedicar mais na questão da interpretação do resultado, para saber o que tem naquela substância, né. Aqui, por exemplo, cada pico desse representa uma droga presente no material, né? Então, de forma que, no final, aí, o equipamento, por meio de uma comparação com a biblioteca, ele te fornece a composição total, né, daquela droga. Então, isso é muito importante para as drogas que são muito adulteradas, né, que às vezes análises muito simples não vão conseguir identificar o princípio ativo, a droga ali presente. E aí a gente tem uma problemática atual, né, que seriam as novas substâncias psicoativas, algo que vem acontecendo no mundo todo, e aqui no Brasil não é diferente, né? Desde 2009 para cá, a gente vem acompanhando o que vem acontecendo nos Estados Unidos, na União Europeia, com essas novas drogas surgindo. Né? As novas substâncias psicoativas são essas novas drogas que são produzidas, são sintetizadas em laboratório. Às vezes, há muito tempo, já foram
sintetizadas, década de 60, 70, mas que agora começaram a ser utilizadas abusivamente, né? E são moléculas que às vezes não estão relacionadas na legislação da ONU, na legislação do país como drogas, inviabilizando qualquer tipificação relacionada à lei de drogas. Então, a gente tem várias classes dessas drogas sintéticas, né? Aqui eu destaco, aqui no Brasil, a gente tem principalmente a classe das fenitilaminas, tá? A classe das catinonas sintéticas, embora tenha diminuído bastante nos últimos 2 anos, essas catinonas sintéticas, aqui em Minas Gerais, pelo menos esse ano elas sumiram, a gente não tem mais identificado, mas até 2018 era muito comum a gente identificar essas catinonas sintéticas em comprimidos, tipo Exas. Porém, esse ano a gente teve um aumento abrupto na identificação de canabinoides sintéticos, né, de maconha sintética. Então, também o perfil, né, de uso e de apreensão dessas drogas varia bastante, né, no mercado ilícito. Então, a cada ano a gente tem uma mudança nesse perfil. Aqui no Brasil, a gente tem pouquíssimos dados epidemiológicos e de apreensão dessas drogas. Então, desses relatórios, praticamente o único relatório que a gente tem das polícias, que são publicados e divulgados nacionalmente, é o da Polícia Federal, onde a gente pode acompanhar um pouco da modificação desse perfil de NSPs, né, ao longo dos últimos anos, né. Então, a gente vê que algumas classes de drogas aumentam, as outras diminuem, e aí, mas essa é uma realidade da Polícia Federal, né, que nem sempre se traduz e é representativo das polícias estaduais. Então, o ideal mesmo é que cada estado tivesse o seu relatório, esse relatório pudesse ser compilado por um órgão central, e isso divulgado, né, anualmente, né, porque como essa mudança ela é muito dinâmica, é preciso um acompanhamento também de 6 meses ou uma vez por ano para verificar essas tendências. Então, como eu disse, né, de 2009 para cá, a gente vem vendo um aumento, né, da apreensão e identificação pelos laboratórios. Já foram mais de 1.000 novas substâncias psicoativas reportadas nos últimos 11 anos. Nos últimos anos, a gente vê uma certa estabilização, tá? Talvez porque boa parte dessas NSPs já foram controladas ou proibidas pelos países, que também mudaram, né, a abordagem de suas leis sobre drogas, como eu vou comentar daqui a pouquinho. A gente tem também outros relatórios que a gente acompanha, tendo em vista que aqui no Brasil a gente não tem esses relatórios muito constantes, então a gente acaba consultando relatórios da Europa, dos Estados Unidos, para ver o que eles estão identificando lá. Porque em algum momento essas drogas vão chegar aqui no Brasil e a gente tem que estar preparado para identificar essas substâncias em diferentes suportes, como ervas, comprimidos, cristais e até papéis, né? Então, como eu disse para vocês, aqui em 2020, eu acabei dando algumas entrevistas, né, e reportagens para meios de comunicação aqui de Minas Gerais, para falar um pouco desse número elevado de apreensões e identificações de maconha sintética que a gente tem observado aqui no nosso estado. Para quem não conhece, né, esses canabinoides sintéticos, chamados popularmente de maconha sintética, são moléculas sintéticas que têm um efeito mais intenso do que o próprio THC da maconha, e que muitas vezes são incorporados aí em ervas, mas aqui em Minas Gerais e aqui no Brasil, né, principalmente em papéis como esses aqui. Então, a gente tem verificado que essas moléculas têm sido cada vez mais utilizadas, principalmente no sistema prisional, né, talvez pela facilidade de transporte e acesso, né, e que já há relatos internacionalmente de intoxicações severas e até morte pelo uso
desses canabinoides sintéticos, que são usados principalmente pela via pulmonar, né? Eles são fumados e têm um efeito muito mais intenso do que o THC da cannabis. Bom, frente a essas modificações do panorama de uso de drogas, principalmente de drogas sintéticas, as legislações dos países tiveram que se adequar, tiveram que se atualizar de forma mais constante. A gente chegou um ano aqui no Brasil que a 344 ela foi atualizada 7, 8 vezes, incluindo essas novas substâncias psicoativas. Então, isso é realmente algo complicado de se fazer na prática, porque você tem que ter um acompanhamento muito próximo dos laboratórios forenses para saber o que eles estão identificando, o que eles estão analisando, e eles precisam reportar essas informações também para a Anvisa, para que a Anvisa saiba disso. Então, seguindo uma tendência internacional do que outros países já faziam, como, por exemplo, os Estados Unidos, o Japão, o Reino Unido, né? A Anvisa, em 2016, ela começou a trabalhar com listas genéricas de controle de drogas, e não listas nominais, como se fazia até então, onde se relacionava cada molécula, né, o nome de cada substância ali, de cada droga na legislação. Então, nesse modelo de lista genérica, ao invés de você trabalhar exclusivamente com o nome da droga, você trabalha com estruturas gerais de moléculas, né? E aí você coloca essas estruturas gerais, genéricas, e aí você define os pontos, né, onde você, da molécula, que é proibido adicionar grupamentos químicos. Então, você torna essa lista muito mais proativa, porque você, numa mesma estrutura genérica, você controla centenas de drogas ao mesmo tempo, porque eles têm a mesma estrutura básica, né? Então, eles pegaram esse modelo de lista para tornar, né, o controle de drogas mais proativo. E isso funcionou muito bem, né? Hoje, a gente já tem lista genérica para os canabinoides sintéticos, a gente já tem lista genérica para as catinonas sintéticas, que são drogas estimulantes, né? Às vezes mais potentes que o próprio êxtase. E, mais recentemente, a gente tem lista genérica para as fenetilaminas, que também são drogas estimulantes do sistema nervoso central. Então, com isso, é raro hoje a gente pegar uma molécula, uma droga sintética, que não esteja relacionada em alguma dessas estruturas químicas genéricas aqui, tá? Então, isso fez com que a lei hoje fosse muito mais proativa do que reativa, como a gente tinha antes. Logicamente, né, às vezes aparecem algumas substâncias aí, né, algumas moléculas, que por alguma alteração, né, alguma síntese, acabam ficando fora dessas estruturas genéricas que a lei prevê, né? É raro, mas acontece, né? Então, algumas vezes a gente se depara, identifica a molécula, vai até a legislação, vê que ela não se enquadra ali, né? Ou seja, então, por definição, ela acaba não sendo considerada como uma droga. Então, a gente informa, né, a Anvisa que foi identificada essa molécula, que ela não está no rol de estruturas químicas que a legislação prevê, e a Anvisa ela vai avaliar a necessidade de incluir ou não essa substância nominalmente, né, na portaria 344. A gente tem um problema hoje, que é a questão da conta-prova, né? A legislação, o Código de Processo Penal no Brasil exige que as perícias, após serem feitas o exame definitivo, guardem material suficiente para uma nova perícia, né? E essa questão da guarda, do armazenamento, que inclusive está definido, né, no artigo 158, letra B, do nosso Código de Processo Penal, que foi inclusive atualizado recentemente pela Lei 13.964, em 2019,
onde define, né, o que é cadeia de custódia, o que é vestígio, o que é cada etapa da cadeia de custódia. Ele define lá que o que seria esse armazenamento, né, essa guarda, seria o procedimento referente à guarda, em condições adequadas do material a ser processado, guardado para a realização de contraperícia, descartado ou transportado, com vinculação ao número do laudo correspondente para ter a sua devida rastreabilidade. E aí, a gente cai num problema de armazenamento, né? O volume de apreensão de drogas, ele é muito grande, ele aumenta anualmente, exponencialmente. E a lei define que você precisa armazenar, guardar parte dessa droga, né, para uma futura perícia, contra prova. E aí a gente vai se esbarrar numa questão técnica, né, que seria o armazenamento, que é algo imposto pela legislação, com a questão da estabilidade dessa droga, desse material. Né? Então, a gente sabe que os processos judiciais, às vezes, eles, né, se arrastam por anos, 5, 10, 15 anos. E será que, né, essa droga daqui a 10 anos ela vai ter ainda material para ser periciado? Aquela droga ali vai ainda estar disponível para ser analisada, identificada? E se essa análise for requerida uma análise quantitativa, será que daqui a alguns anos esse valor não pode estar alterado? Então, hoje a gente tem, existem vários fóruns, né? Eu mesmo participo de um desses fóruns junto à Senasp, a Secretaria Nacional de Segurança Pública, para estabelecer esses critérios, né, de armazenamento, de estabilidade, até quanto tempo a gente tem que guardar esse material. A gente vai precisar conversar com o judiciário e mostrar para eles que não adianta a gente guardar essa droga por 5, 10, 15 anos, porque essa nova perícia depois, ela não vai reproduzir aquele resultado que eu fiz, né, no primeiro momento. Né? E a gente vê que tem esses estudos, né, científicos que mostram isso, a perda, a degradação ao longo do tempo, e mais do que isso também, a gente não tem infraestrutura para guardar toda essa droga por tanto tempo, né? A gente vai esbarrar com uma questão logística também. Então, isso, a lei, né, a lei nova, ela trouxe essa obrigatoriedade de você criar essas centrais de custódia para armazenamento de todos os vestígios, mas, logicamente, a gente vai esbarrar numa questão de infraestrutura e de logística em algum momento. Né? E aí, para a gente finalizar alguns pontos aí, que eu vou passar bem rápido aqui, que só gostaria de enfatizar, né? O laudo pericial para identificação de drogas, então, ele é um dos mais utilizados pelos operadores de direito, que fazem com que, a meu ver, né, as faculdades de direito, os alunos, né, da cadeira de direito, eles tinham que ter obrigatoriamente, né, uma disciplina de criminalística. Muitos deles têm a disciplina de medicina legal, alguns nem isso, né, mas poucos têm a cadeira de criminalística, de perícia criminal, igual, né, alguns cursos da área de saúde têm, né, como eu dou aula para alunos da biomedicina, e lá eles têm uma disciplina de perícia criminal. Então, muitas vezes, esses operadores de direito, eles não conhecem de ciências forenses, não conhecem de perícia criminal, não sabem interpretar um laudo pericial, né? Então isso acaba dificultando, né, o nosso trabalho e o trabalho deles também. Né? Às vezes a gente fala alguma coisa que não é compreendido por eles, e às vezes eles querem da gente alguma coisa que a gente não compreende também. Os laboratórios forenses necessitam ter adequada infraestrutura e equipamentos, uma vez que a criminalidade vai avançando, né, cada vez a gente tem crimes mais complexos, a gente precisa de tecnologias avançadas para dar essa resposta rápida, né, e célere para o judiciário. Os peritos criminais que realizam essas perícias devem ser continuamente treinados e atualizados, então é uma necessidade contínua de capacitação, de atualização, de treinamento, por isso que a gente vai encontrar muitos peritos que, né, vão fazer mestrado, vão fazer doutorado para se atualizar e desenvolverem coisas novas para a perícia. Deve-se investir em pesquisa, desenvolvimento e inovação na área forense, se aproximando das universidades,
isso já é algo comum que está sendo feito, né? A gente vê cada vez mais a aproximação dos peritos com as academias, coisa que 10 anos atrás a gente não via, né? Muitos projetos em colaboração, muitos peritos fazendo mestrado, doutorado dentro nas universidades, e também as universidades mandando para a perícia alunos de mestrado, doutorado, para desenvolverem projetos junto a peritos criminais. Tá? A gente teve um edital da CAPES lançado recentemente, que foi o PROCAD, exatamente que financiou projetos para desenvolverem pesquisas na área de perícia criminal, né? A gente tem uma rede aqui em Minas Gerais, que é uma rede mineira de ciências forenses, financiadas pela FAPEMIG. A gente conseguiu uma verba aí para fomentar essa rede, para desenvolver ciências forenses aqui no estado de Minas Gerais. Eu faço parte desse comitê gestor dessa rede, juntamente com a Polícia Federal, pesquisadores da UFMG, Cefet e outras universidades públicas e privadas aqui de Minas Gerais. Os laboratórios, eles precisam possuir ferramentas de controle de qualidade para produzir dados de alta confiabilidade e rastreabilidade, ou seja, não basta só produzir dados, é importante que esses dados sejam confiáveis, porque eles vão ser usados pelos operadores de direito. Então, a gente tem uma demanda muito alta, mas a gente precisa também sempre pensar na qualidade desse produto, desse laudo. Um laudo liberado equivocadamente, com algum resultado equivocado, ele será usado, e isso pode gerar uma falsa condenação, um erro judiciário. E a gente tem, há uma necessidade de fortalecimento da cadeia de custódia, né, principalmente com essa nova lei nossa, a 13.944, estabelecimento dessa temporalidade dos vestígios químicos, né, definir esse tempo de guarda, de armazenamento, para que a gente possa cumprir o que a lei pede, né? Então, essas tratativas, elas precisam ser feitas junto ao judiciário, para que a gente não, que seria impossível, né, guardar esses vestígios por um tempo indeterminado, porque em algum momento realmente vai faltar espaço, né? E muitas vezes esses vestígios não vão se prestar para mais nada, né? Eles não vão ter nenhuma representatividade, mesmo que se solicite uma nova perícia, muitas vezes vão ser inviáveis, pensando principalmente em amostras biológicas, amostras perecíveis. Bom, gente, acho que era isso que eu tinha para falar para vocês. Eu agradeço novamente, né, ao evento por me convidar, pela abertura pelo evento de vocês. Deixo aqui algumas sociedades, instituições a qual eu sou filiado, né, para divulgar também para todos vocês que queiram conhecer melhor, ou muitas vezes até se filiar a eles. Todas essas organizações, elas produzem eventos científicos, onde nós temos oportunidade de nos capacitarmos e divulgarmos, né, os nossos trabalhos para acadêmicos e pesquisadores. Então, a Sociedade Brasileira de Ciências Forenses, a Academia Brasileira de Ciências Forenses, a Sociedade Brasileira de Toxicologia, a Associação Internacional de Toxicologistas Forenses, né, a Aliança Internacional de Toxicologistas Clínicos e Forenses, são algumas dessas instituições a qual eu sou vinculado. Aqui, a nossa revista, como eu havia dito, né, a revista Criminalística e Medicina Legal, né, fica aí o convite para quem quiser submeter os seus artigos, trabalhos científicos, tá? E o meu perfil Química Forense, a qual também convido vocês a participarem, espero vocês lá, vocês me sigam, que a gente possa interagir por lá, tá? Muito obrigado aí, fico à disposição. Bom, pessoal, nós já estamos nos encaminhando para os momentos finais do dia de hoje. E para encerrarmos com chave de ouro, nós abriremos esse último momento para as dúvidas e perguntas que vocês, durante a palestra, nos mandaram pelo chat. E como o tempo está um pouquinho curto, selecionaremos algumas para que o professor Pablo possa tirar a dúvida de vocês.
Então, Guilherme Silva perguntou assim: professor, boa noite. Eu tenho uma curiosidade. Existe alguma substância química que pode acabar passando despercebida em uma autópsia, em um caso de envenenamento, por exemplo? Obrigado pela pergunta. Essa é uma dúvida comum, né, que as pessoas fazem, né? Será que existe alguma substância ou algum crime perfeito? Se existe o crime perfeito, né? Alguma substância que a pessoa utilize que o laboratório não consiga detectar. Bom, isso vai depender, né? Depende da capacidade analítica do laboratório, depende do que o laboratório, né, ele é capaz de dar uma resposta. A gente tem diferenças, né, em termos de estrutura, de equipamentos entre um estado e outro. Então, alguns estados podem fazer algo mais, outros algo menos. Então, se vamos pensar na condição ideal, né, onde o laboratório tem toda a infraestrutura e todos os equipamentos à sua disposição, eu acho que você conseguiria, não teria nenhuma molécula ali que não poderia ser identificada. Logicamente, isso depende muito do caso, né? As amostras forenses, elas muitas vezes elas são muito degradadas, às vezes a gente trabalha com material putrefato, né, que em decomposição. Então, às vezes, esse material ele não tem uma qualidade suficiente para a gente identificar a substância. Às vezes, ela já foi degradada ali, né? Principalmente quando a gente trabalha com toxicologia, análise pós-mortem, dependendo do tempo de coleta, você não tem mais aquela substância para identificar. Mas, né, pensando aí em termos ideais, onde você tem toda a infraestrutura, todos os equipamentos adequados, tem peritos capacitados e o material foi coletado com boa qualidade, né, a gente conseguiria detectar a priori todas as substâncias aí, todos os agentes tóxicos possíveis de causarem uma intoxicação, envenenamento ou drogas de abuso, etc. A questão que vai ser determinante aí é qual infraestrutura, quais equipamentos o seu laboratório possui. Esse vai ser o corte, né? Então, dependendo do que o laboratório tem à sua disposição, pode ser que ele não consiga detectar algumas moléculas que são mais difíceis mesmo. Mas, a priori, todos seriam. O que vai definir isso é a capacidade analítica do laboratório. Perfeito. A Kathleen Gomes perguntou: professor, você poderia falar sobre a questão emocional no começo do trabalho na perícia criminal? Tipo assim, como que você controla? Obrigado, Kátia, pela pergunta. É uma questão muito pessoal, né? Porque acho que cada um carrega consigo o seu desenvolvimento emocional, tem, né, as suas particularidades, tem as suas emoções. Alguns lidam mais tranquilamente com essa parte. Trabalhar com perícia acaba, né, inevitavelmente, a gente se envolvendo com crimes bárbaros, crimes violentos. Não necessariamente o perito criminal ele vai trabalhar com mortes, né? Existem alguns cargos dentro da perícia e concursos que você já é direcionado para dentro do laboratório, então não necessariamente você vai ter que lidar com locais de crimes, mortes, homicídios, etc. Mas aqui em Minas Gerais, o nosso concurso é mais genérico, né? Então o perito, ele, no primeiro momento, ele trabalha, sim, com perícia de campo, de local de crime, para depois ele poder ir para o laboratório ou ir para um setor mais especializado. Mas existem estados, não, como Rio de Janeiro, Espírito Santo, São Paulo, o Ceará agora, que está com um concurso aberto, o perito ele já pode ir direto para o laboratório, trabalhar no laboratório de química, toxicologia, etc. Mas a questão emocional é importante, né, na função, né, de segurança pública como um todo, né? E ninguém vai entrar pronto, né, para a perícia, ninguém entra assim emocionalmente estável para aguentar tudo, né? Então é um processo de construção, um processo de adequação, né, de entendimento, às vezes de acompanhamento também médico e psiquiátrico para você suportar, né? E cada um tem o seu limite, esse limite tem que ser respeitado, né? Então, é algo que a gente acaba lidando, né? E quando a gente está trabalhando num caso, a gente está trabalhando no caso do ponto de vista técnico, né? Então, a gente, muitas vezes, tem que tentar separar, né, o nosso trabalho de uma condição
mais pessoal, etc. E como a gente tem, muitas vezes, muita coisa para trabalhar e fazer no local do crime ou no laboratório, a gente foca muito na parte técnica e tenta, né, desvencilhar um pouco da parte pessoal. Mas, logicamente, vai ter crimes ali que pode afetar bastante a pessoa, né, principalmente quando se envolve crianças, etc. Então, é um mecanismo de defesa que o perito ele vai ter que desenvolver, né, para aquilo não impactar na sua vida pessoal. Incrível. A Idila Tavares perguntou, professor, o que é que acontece quando alguém é pego com uma substância que é droga no âmbito internacional, mas no Brasil ainda não está na legislação? Bom, isso vai ser difícil acontecer, porque se ela é controlada pela ONU, ela fatalmente será controlada aqui no Brasil. Né, logicamente, o Brasil aí, né, depois que a ONU passa a controlar alguma substância, existe um delay aí, né, para que ela passe a ser controlada aqui no Brasil também. Mas se isso acontecer, como a substância não é considerada droga aqui no Brasil, não há materialidade, né? Não há uma prova ali falando não, que a substância está relacionada na portaria da Anvisa. Então, acaba que a autoridade policial não tem elementos ali periciais, materiais, para tipificar aquela conduta no crime de porte ou de tráfico de drogas. Então, não teria como, né, penalizar aquela pessoa utilizando a lei de drogas. Talvez a autoridade vai ter que buscar um outro tipo penal ali, né, alguma substância que cause algum dano para a saúde pública, etc., mas não na questão de drogas, né, uma vez que se ela não está na portaria da Anvisa, ela não é considerada como droga. Então, teria como relacionar, né, o artigo 28 ou 33 nesse caso. O que é mais comum é a substância ser controlada aqui no Brasil e não ser pela ONU, né? A gente tem um rol maior de moléculas controladas do que a própria ONU. Mas o contrário é mais difícil acontecer. Mas se acontecer, aí não tem como classificar a substância como droga. Tawane Cardoso. Professor, não compreendi muito bem esse detalhe quanto ao armazenamento. Os acréscimos na lei referentes à cadeia de custódia estabelecem um prazo mínimo de armazenamento dos vestígios? Obrigada pela brilhante aula. Então, obrigado pela pergunta. A lei não, o problema da lei é esse, ela não define esse tempo, né, para armazenamento de drogas, só fala que tem que ser armazenada a droga. Na verdade, é qualquer vestígio, né, tem que ser armazenado. O próprio Código de Processo Penal fala que nas perícias de laboratório, os peritos deverão, né, armazenar essa droga para uma futura contraperícia, mas não define esse tempo de armazenamento. E essa é uma questão que a gente vai ter que dialogar com o judiciário para definir esse tempo, porque senão fica inviável, né? Imagina a gente tendo que armazenar todos esses vestígios até que o processo se encerre, né, que pode demorar 15, 20 anos, né? Como que a gente vai ter logística de espaço controlado, né? E a lei é muito clara nesse sentido, não basta ser qualquer espaço, qualquer local, tem que ser um local devidamente controlado, com ambiente controlado, com acesso de pessoas. Então, a gente precisa definir esses prazos, principalmente para materiais mais sensíveis, que podem se degradar com o tempo, para que depois desse tempo, que o vestígio fica, vamos falar assim, imprestável, que ele possa ser descartado, né? Para que eu vou manter ali armazenado um vestígio que ele não vai me trazer nenhuma informação relevante depois daquele prazo, né? Então, isso, com certeza, vai ser... a gente vai ter essa tratativa com o judiciário para ver se a gente consegue, para alguns tipos de vestígios, definir esse prazo, né, para que as centrais de custódias não fiquem aí superlotadas, né, desnecessariamente. E vamos agora para a última pergunta da noite.
O Rian Felipe falou assim: Professor Pablo, parabéns pela excelente e esclarecedora aula ministrada. Gostaria, se possível, que falasse da participação dos setores de toxicologia e química forense no emblemático caso da cervejaria Baker. As amostras das vítimas foram encaminhadas para o setor de tóxico, ou as análises ficaram restritas às amostras extrínsecas, nas cervejarias e tanques de produção, no setor de química? Muito obrigado pela pergunta, Rian. Esse realmente foi um caso emblemático que a gente teve aqui em Minas Gerais. Acho que todo o Brasil acompanhou, né, esse caso. Foi um caso que vitimou aí, até o momento, né, foram 10 vítimas fatais e outras não fatais. Talvez o caso mais complexo que eu tenha trabalhado aí nesses últimos 15 anos na perícia. Mas sim, nós tivemos várias perícias feitas nesse caso, tanto na parte de química, quanto na parte de toxicologia, mas também na parte de engenharia. Então, a gente dividiu, né, as análises periciais em 3 eixos principais. Tudo começou com a química forense, né? A gente tem esse, vamos falar assim, esse crédito, né, porque no primeiro momento ninguém sabia a causa da intoxicação e das mortes. Algumas pessoas vieram ao óbito muito rapidamente, inclusive. Então, no primeiro momento, se aventava, inclusive, a possibilidade de uma contaminação microbiológica. Então, essas cervejas, parte delas foram encaminhadas, inclusive, para laboratórios públicos, para pesquisa de micro-organismos, e uma parte foi encaminhada para o nosso laboratório. E a gente não tinha a mínima noção do que poderia ter nessa cerveja. A gente não conhecia o processo da empresa, não sabia que eles usavam os glicóis, né, durante o processo de produção. E foi uma análise exploratória mesmo, né? A gente conseguiu detectar os glicóis, né, o monoetilenglicol, o dietilenglicol, muito porque a gente tinha os recursos no nosso laboratório, né, os equipamentos adequados para essa análise. Mesmo não sabendo o que poderia ter ali, a gente conseguiu identificar que tinha essa substância, e depois a gente foi procurar saber por que elas estavam ali, né, e a gente viu que elas eram usadas durante o processo de produção para resfriar a cerveja, e isso foi muito importante, esse laudo, né, primeiro laudo que a gente emitiu, porque a gente direcionou toda a investigação policial para saber, né, por que essa substância estava ali, né? Então, a gente forneceu a materialidade ali para o delegado, né? Então, toda a linha de investigação agora, depois disso, foi direcionada para entender o porquê que essa substância estava presente. E uma vez já determinada a substância, isso foi muito, né, deu uma luz para as outras áreas da perícia e da investigação. Então, a toxicologia, né, ela trabalhou com as amostras biológicas, tanto das vítimas fatais quanto não fatais, onde eles conseguiram também, né, identificar os glicóis no sangue das vítimas. Então, também isso foi importante, porque mostrou que realmente elas absorveram essa substância e vieram a óbito em decorrência dessa substância, uma vez que os achados da medicina legal, da necrópsia, eram compatíveis com intoxicação por esses glicóis. E o setor de engenharia legal conseguiu identificar exatamente ali no processo fabril, durante a produção de cerveja, onde ocorreu essa contaminação, né, esse contato direto do glicol com a cerveja, né, durante o processo de fermentação. Então, foram várias perícias que foram feitas, que no final foram muito importantes para lastrear aí a acusação, a condenação, pelo menos, né, no primeiro momento aí, de vários funcionários da cervejaria. Para quem quiser, né, eu vou dar uma palestra sobre esse caso no evento da USP, né, a escola o Evotox, né, vai ser, acho que em junho ou em julho, no meu Instagram tem esse evento, e aí convido vocês aí para acompanhar essa palestra. Professor, só mais uma perguntinha, que eu achei essa aqui bem interessante,
que foi da Maria Isabel. Professor, eu tenho uma dúvida. O arsênico ainda é utilizado com frequência como um método de envenenamento? Então, o arsênio, obrigado pela pergunta, esses minerais, né, esses metais, eles foram muito usados, né, século XIX, né, século XVIII, né, inclusive a primeira aplicação, né, da toxicologia para fins criminais foi uma detecção de arsênio, né, lá na França, pelo toxicologista forense, né, que conseguiu detectar arsênio nessa vítima. E só que hoje, né, esses minerais aí foram substituídos por outros agentes tóxicos, né? Então é raro, né, hoje a intoxicação por metais, arsênio, cianeto acontece de vez em quando, mas numa prevalência muito menor do que acontecia antigamente. E hoje a gente pode falar que os principais agentes tóxicos envolvidos nesses envenenamentos são os agrotóxicos, né? O chumbinho ou outros praguicidas, carbamatos e organofosforados. Então, boa parte dos envenenamentos hoje em caso de suicídio e homicídio se dão por agrotóxicos, porque tem uma maior facilidade, né, de acesso. O Brasil é um dos maiores consumidores de agrotóxicos no mundo, né? Então acaba que esse acesso mais rápido e mais fácil faz com que eles sejam usados mais hoje na prática, né? Mas a casuística é bem menor do que antigamente. Perfeito. Muito obrigada, professor, por ter respondido essas perguntas. E por hoje é só, pessoal. Nós encerramos o nosso primeiro dia do evento da melhor maneira possível. Eu gostaria de agradecer mais uma vez o professor Pablo por essa palestra incrível. Com certeza nós saímos daqui com muito aprendizado, novos conhecimentos. E agradeço a vocês também que continuaram conosco até o final e que participaram efetivamente, mandando suas perguntas. E lembrando que amanhã nós daremos continuidade ao nosso evento a partir das 9 horas, com mais temas e participantes incríveis. Então, muito obrigada, pessoal. Até amanhã e boa noite a todos. Tchau, pessoal. Um grande